Olá, gente boa! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Gotas de Sabedoria. Vocês não imaginam como a gente fica esperando, né? Esse momento de estar aqui com o convidado e passar um momento com vocês. E é uma alegria muito grande ter você aí nos assistindo. E você sabe, né, que nós não podemos deixar de pedir você aquela curtida, né? Isso tem que ser feito agora, não pode deixar para o final não, senão depois você esquece. Já vai logo aí, senta o dedinho, né? Curta aí o nosso episódio de hoje, compartilhe, né? É muito importante você ser um parceiro conosco, né? Compartilhando com com as suas redes sociais, chamando outras pessoas também para assistir. O episódio de hoje vai ser muito legal. Então compartilhe, também se inscreva no nosso canal, nós queremos aumentar o número de inscritos. Se você tem assistido, quando você também convidar alguém, peça para inscrever no nosso canal, não custa nada, né? Se inscreva lá, ative o sininho, porque sempre nós estamos colocando material novo aí no nosso podcast, né? Na nossa plataforma, aí nós estamos colocando material novo. Então, ative o sininho, né? Você vai, na hora que chegar uma coisa nova, você vai lá acompanhar a gente. É muito bom ter você conosco nessa oportunidade. Você sabe que o nosso Gotas de Sabedoria, né, é um podcast onde nós procuramos mergulhar nas profundezas das Sagradas Escrituras para extrair as verdades transformadoras que possam impactar a nossa vida. Esse é o nosso propósito, né? E é um propósito simples, o propósito de Gotas de Sabedoria. Você que já assistiu outros episódios, se você ainda não assistiu, é importante que você assista. Essa já é a nossa terceira temporada, né? Então você pode ir lá, voltar, escolher qual você quer assistir, né? E assistir. O Gotas de Sabedoria, ele tem o propósito de trazer pequenas doses de sabedoria bíblica que possa produzir grandes transformações na vida daqueles que estão conosco, na vida daqueles que assistem. Nós não buscamos respostas superficiais, né, ou um entretenimento vazio. Nosso propósito aqui é entender o que realmente Deus quer e a partir disso, né, o que isso significa para nós hoje, à luz da palavra do nosso Deus. Então, a gota de sabedoria que nós queremos trazer nesta noite para você, né, esteja atento aí para você acompanhar, né, o episódio de hoje. Nós vamos trabalhar duas parábolas de Jesus. Nessa temporada nós estamos trabalhando as parábolas, né, e hoje nós vamos trabalhar duas parábolas importantes, desafiadoras de Jesus. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre a parábola do bom samaritano e a parábola do juízo final, né? E essas narrativas, elas são extremamente bonitas, lindas, né? E com mensagem profundamente relevante para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E nessa oportunidade nós temos o privilégio e a alegria de receber, né, o Rodolfo conosco, o Rodolfo Zaia, né? É uma alegria muito grande ter o Rodolfo conosco. Na realidade eu estou conhecendo o Rodolfo hoje, eu já ouvia falar sobre ele, inclusive num dos podcasts que você pode assistir aí, né? O podcast onde está o Lucas e o Felipe, né? O podcast do Lucas e do Felipe, que foram ovelhas do pastor Rodolfo, eles que falaram primeiro sobre o Rodolfo, e nós vamos ter a oportunidade hoje de conhecê-lo, Rodolfo, né? Seja bem-vindo, né, no nosso podcast. É um prazer muito grande recebê-lo, né? Pastor Liberato, é um prazer estar aqui também, uma honra receber esse convite. Já de prontidão me alegrei, porque eu amo falar da palavra de Deus, então é um dos prazeres que eu tenho, né? E quero falar aqui um pouquinho da minha história, né? Deixa eu me conhecer um pouco mais, como o senhor disse, nós conhecemos hoje, né? Exatamente. Bom, fala um pouco sobre você aí, camarada. O pessoal está assistindo e pode ser que, como eu, também não conhece ainda, né? Então nós vamos conhecer agora, junto com a galera aí que está nos assistindo, vamos conhecer um pouco mais quem é o Rodolfo, né? Eu sei alguma coisa, muita coisa boa, né? Eu vou confirmar algumas coisas aqui hoje. Na verdade, o senhor conhece a parte boa, né? Esses dias eu fui fazer uma massagem, ganhei uma massagem, e cheguei lá, levei minha esposa, né, para fazer a massagem para ir comigo, porque era uma mulher, você vai meio desconfiado, né? Aí cheguei lá, minha esposa conhecia a menina desde a infância, menina muito séria, e ela olhou para mim e falou assim: não, pastor, eu te conheço do Velho Testamento e do Novo Testamento. Do Velho Testamento é a minha história. Olha aí! Eu falei: olha só, tá pesado, né? Eu dei risada, né, dela. Mas assim, eu fui criado, pastor, eu não era cristão, eu fui criado com uma mãe. Minha mãe é uma mulher incrível, uma cristã assim, genuína, e ela daquela que fazia o culto
dominical, todos os dias em casa. Né? Doméstico em casa. Não é dominical, do lar, né? Doméstico. Ela falou, todos os dias nós tínhamos um momento ali, uma hora que cantava os 3 corinhos, meditava na palavra. Então assim, eu falo sempre que durante a minha infância, como não falhava, eu lia a Bíblia algumas vezes com a minha mãe, né? Meio obrigado, né? Você foi crescendo um pouquinho, você foi ficando mais rebelde, mas ela fazia a gente participar. E a Bíblia, é claro, né? Ensina seu menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar. Mas acabou que na minha juventude eu me desviei dos caminhos do Senhor, sabe? Eu fui para um outro caminho e tive alguns problemas e me desviei. Acabei tendo uma vida assim, bem desviada mesmo. Foi uma desviadinha assim de... Se entregou mesmo ao pecado, né? Isso, entendeu? A galera joga aí, nas palavras. Foi profundo, assim, foi um momento difícil, assim, de trevas mesmo na minha vida. Até que com 26... E sua mãe sempre no Evangelho? Cara, minha mãe... Sofreu pra caramba, né? Orou muito. Eu sempre brinco sobre isso. A minha mãe foi tanta igreja, porque ela ia na igreja de manhã, de tarde, de noite, orar por mim. Que até hoje ela não conseguiu voltar em todos ainda para agradecer. Mas com 26 anos... 27 para 28, que eu faço aniversário sempre no final do ano. Chegando nos 28 já, eu na verdade, eu tive uma experiência de reconciliação com o Senhor, né? Num quarto de hotel, lá em Cuiabá. Depois de uma noite de festa, eu cheguei às 5 horas da manhã, no hotel que eu estava hospedado, em Cuiabá, o Hotel Palace, em Mato Grosso. E eu cheguei, fui pro quarto, quando foi umas 8 horas eu levantei para ir no banheiro e eu tive uma experiência com Jesus muito forte no quarto. E naquela época eu estava bem sucedido assim, financeiramente, né? Minha família tem um comércio na cidade até hoje, era eu e meu irmão já, que estava à frente, o seu irmão mais velho, o seu irmão mais velho já tinha alguns anos que eu estava na frente junto com meu irmão, e Deus falou assim, no meu coração muito forte aquele dia, falou, você tem tudo, mas você não tem nada. Se você tiver coragem de deixar tudo e me servir, eu vou te dar a paz que excede todo entendimento que você busca nas coisas, e as coisas nunca serão capazes de preencher o seu coração. Que o vazio que tem dentro de você é eterno, infinito, invisível e real. E naquele dia eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou deixar tudo para o Rafael, para o meu irmão, e eu vou servir o Senhor. Eu me liguei para minha esposa, e minha esposa, eu falo sempre que ela é muito mais crente do que eu, porque naquela época, pastor, nós tínhamos despesa na nossa casa de uns 15 mil reais por mês, que era a nossa despesa, isso há 11 anos atrás, 29 de setembro de 2014, foi essa experiência. E eu falei para ela que Deus que eu ia deixar tudo, e que eu ia para o seminário, tanto que eu deixei tudo para o seminário batista, e de lá para cá, né, o Senhor foi me restaurando. Eu sempre digo que eu sou muito grato ao Evangelho, porque eu me lembro, pastor, das densas trevas que o Senhor me resgatou. Eu me lembro de onde Ele me encontrou. Eu não estava num lugar bom, eu estava num lugar profundamente sofredor. Eu não conseguia ser um bom marido, eu não conseguia ser um bom pai. Então você casou-se nesse período que você estava falando do Evangelho? Nesse período eu casei 2 vezes, pastor, essa é a verdade. Eu tive um primeiro casamento, com 18 para 19 anos, fiquei um tempo casado, 6 anos, 5 para 6 anos, e aí separei, tive 2 filhas. Meu primeiro casamento. Aí, fora de Jesus, eu casei novamente com a esposa que eu estou até hoje. Isso, é a que você hoje... que está contigo, você casou também com ela antes do Evangelho, antes da reconciliação. Eu me converti dia 29 de setembro de 2014, ela era católica, e ela demorou 6 meses para se batizar. Como é que é o nome da amada? Josiane de Jesus Pimentel. Josiane, crente, porque ela suportou todo esse processo, assim, sabe? Aí com ela você tem eu tenho filhos? 3 meninas. 3 meninas. Então a gente... Então são 5 meninas. 5 mulheres. Rapaz. O duro é na hora de começar a chegar os rapazes ali, hein? Na verdade, eu estou me preparando que eu vou ter mais 5 filhos. Porque vai casar, vai se tornar uma só. Exatamente. Eu estou preparando o psicológico para isso, entendeu? Eu tenho 3 filhos. Vou te contar uma coisa que eu não contei aqui, que tá difícil, mas a minha filha de 18 anos, pensa menina de Deus, começou um relacionamento com o Lucas agora. Com o Lucas, olha aí, maravilha, gente boa, né? Vixe, meu filho se relaciona com uma filha minha, né?
tenho uma relação muito forte com ele, então o Lucas é um já do genro que já chegando. Que maravilha, vamos que tá batendo a porta, né? Exatamente, e realmente os genros, as noras se tornam filhas e os genros se tornam filhos, né? No meu caso são 3 noras, 3 filhas. Isso faz parte da vida, né? Então, aí as meninas todas estão na igreja? Na verdade assim, tenho 4 que estão na igreja, a mais velha, pastor, quando eu me converti, ela ficou com a mãe? Não, como que funciona? 2 são do meu primeiro casamento e 2 são da Josiane. E uma era da Josiane do primeiro casamento. Tá. Mas quando eu comecei com a Josiane, ela tinha 8 anos, a mais velha. Então assim, a mais velha a gente tem uma luta com ela ainda, porque ela viu muita coisa, ela presenciou muita coisa da nossa época sem Jesus. Eu sou muito sincero assim com a minha vida, sabe? E a gente tem orado muito pela vida dela. Ela mora em São Paulo hoje, está terminando a faculdade de design na PUC, ela termina agora no mês 3. Mas ela é uma menina incrível e eu creio que a palavra de Deus vai se cumprir na vida dela, né? Em nome de Jesus, fazer como sua mãe fez, né? Sua mãe perseverou na oração e Deus quebrou as barreiras, né? Foi igual a mãe de Agostinho. A mãe de Agostinho orou 30 e tantos anos pela conversão de Agostinho, e Deus faz a obra, Deus quebrando o coração, né? Pastor, então você foi para o Seminário Batista, você viu o Seminário Batista em Cuiabá? Cuiabá, na Cristo Rei. Na Cristo Rei. E aí eu formei, e aí eu entro numa igreja Batista Nacional. Batista Nacional. Eu tenho um cunhado que é pastor da Igreja Batista Nacional. E aí a gente, como que funciona a Batista? Você, quando terminei o seminário, meu pastor me chamou e me enviou. Só que você fica 1 ano como missão. Aí depois de 1 ano você emancipa e faz parte da convenção. Nesse período que eu fui enviado, pastor, o meu pastor teve um problema com a convenção. Ele teve um problema na vida pessoal que abalou a relação dele com a convenção. E aí a convenção colocou eu no pacote. E aí a Convenção da Batista Nacional fechou a porta para mim também. E aí eu fiquei, terminei aquele 1 ano que era missionário, né? É um probatório, como seria. E aí eu tentei um contato, mas aí eles me colocaram no pacote do meu pastor. Eu sei. E aí eu falei, cara, mas eu tenho um entendimento, assim, que o primeiro princípio para alguém pastorear é se permitir ser pastoreado. Eu tinha que ter alguém cuidando de mim, não estava para ficar sozinho, era algo que eu tinha no meu coração. E aí o Senhor me encaminhou para uma igreja que hoje a gente tem, que é a nossa, aqui nós temos aliança, né? Que é a Igreja Nova Aliança de Londrina, o pastor Davi. Quem é mais conhecido nessa igreja é o Ministério de Louvor, que é o Drops, que canta aquela música assim, é ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. Então é dessa igreja lá, e que a gente tem toda a vida de igreja ligada a essa igreja. Então você está debaixo da autoridade dessa. Você foi ordenado, então, na Batista ou eu fui ordenado na Batista, mas depois a gente aí você transferiu para essa denominação, para esse grupo. A gente continua na Igreja Batista, ainda que na época eu era Igreja Batista, eu não tirei, porque eu sou pastor da Igreja Batista Hebe, porque eu não precisava trazer um nome, né? Então você tá a Igreja Batista Hebe, não é isso? Isso, e nosso nome da igreja é Igreja Batista Hebe. Só que não está ligado à Convenção Batista Nacional. Não, nós estamos ligados a uma convenção que chama MFI. Que é uma igreja, é uma convenção do pastor Santos Birá, um pastor bem mais conhecido dessa convenção, é o pastor Santos Birá, que é um dos presbíteros dessa convenção, é onde nós estamos ligados a eles. E a gente está no ministério desde 2016. Eu me converti em 2014, eu retornei, mas eu fui direto para o seminário, né? Foi no ano que eu cheguei aqui. E aí eu fiquei 2 anos, com 2016 a gente começou. Eu e minha esposa, quando começou só eu e minha esposa. E aí a gente começou esse chamado de Deus que está aí então até hoje. Vocês têm um ministério maravilhoso, né? Para dizer, o ministério 5 Pães e 2 Peixinhos com vocês, né? Isso. A gente tem, na verdade, pastor, a gente tem uma associação ligada à igreja, que é a Associação Resgate Vidas. E a Associação Resgate Vidas, ela tem alguns projetos, né? O mais conhecido deles é o restaurante comunitário 5 Pães e 2 Peixinhos. Lá nós pregamos a palavra de Deus todo dia e serve um prato de comida depois da palavra, para quem está em condições de rua, uma pessoa que está em transuinte pela rua, não tem... Isso, então assim, mas o foco lá, eu sempre digo isso, a gente tem alguns projetos sociais, mas a gente não é projeto social, a gente é evangelho de Cristo. Isso aí. Que transforma vidas, né? Isso. Então assim, mas é uma missão da igreja, né? Então, a gente prega o evangelho, e aí quem quer ajuda... Nós vamos ver hoje na parábola, né? Quem quer ajuda, a gente tem também uma casa. Aí nós temos a casa Resgate, Vidas para Homens, que nós acolhemos esses homens num processo de 9 meses de tratamento. E temos a casa feminina, que chama Thalita Cunha, a menina que ressuscitou, né? Ressuscitou ela.
que é a casa feminina, que é, é o segundo estágio depois do restaurante comunitário, que é o primeiro estágio. Essas casas de recuperação trabalham com pessoas que estão entregam o álcool, a droga, né? E quem está no final da carreira, que é o final da carreira. Quem está na droga, no álcool no começo, tem a família que dá suporte. Né? Mas quem vai almoçar lá no restaurante comunitário, pastor, a família não acredita mais nele. Já mentiu muitas vezes, já enganou muitas vezes. Ele não tem. Eu sempre falo que o restaurante comunitário e a Thalita e o Resgate são a última chance do cara. Então, geralmente, assim, 99% dos que estão internos lá, eles não têm a família por ele. Então, por esse motivo, a gente não tem como cobrar de nenhum deles a internação, a estadia. Nós não temos. Tudo voluntário. Voluntário, porque eles não têm nem trabalho. É voluntário e é gratuito, né? Isso, entendeu? E a gente também tem esse projeto na associação, que é esse aqui que eu vi na camisa hoje, que amanhã nós temos um evento desse Jardim de Deus. Jardim de Deus é um projeto, um ex-dependente que se converteu, restaurou. Deus está fazendo uma obra linda, ele tem 3 filhos e a esposa dele sentiram chamado de ir para o Alfredo de Castro, uma região bem carente aqui. Na época era muito mais carente que hoje. Né? E eles foram para lá, a gente enviou eles para lá como pastores. Né? Na época não, eles primeiro foram só conhecer o campo, lá que nós estabelecemos eles pastores. E aí começou um projeto lá no Cristo, porque nessa comunidade, pastor, o crime organizado tem muita influência sobre as crianças. E nós queríamos ser uma influência diferente para essas crianças, né? Uma influência cristã. Né? Então hoje lá no Jardim de Deus nós temos aula de jiu-jitsu, de judô, de balé, temos várias atividades, mas o intuito lá é o sábado de manhã, que é a nossa escola bíblica do sábado, não é do dominical, né? Que a gente influencia essas crianças com a palavra de Deus. Amanhã até vai ter amanhã não, né? Que eu... semana passada, porque nós estamos dia 24 aqui, né? Nós temos uma festa do Dia das Crianças lá, né, que passa mais de 1000 crianças lá, bem bonito esse projeto. Então, assim, são os 4 projetos que a gente tem na associação que está ligada à igreja, né? É interessante, para vocês que estão nos assistindo, né, de repente você não conhece uma igreja evangélica, uma igreja protestante, uma igreja cristã realmente genuína, comprometida com a palavra. A igreja ela tem um papel relevante. Inclusive, domingo eu estava pregando como ser uma igreja que faça a diferença, e eu citei um sociólogo, antropólogo, né, antropólogo sociólogo, o Juliano Speer. Tá? Ele não é cristão, ele não é evangélico, mas ele estuda o fenômeno, né, das igrejas evangélicas. E ele, nas suas obras, nos seus escritos, ele fala, né, do trabalho que é feito pelas igrejas nos resgates de vidas, né, e especialmente nas pequenas comunidades, pessoas que são desacreditadas, que a família mais não acredita, casamentos que são destroçados pelas drogas, tantas coisas, né? E ali a igreja entra, trabalha, restaura, essas pessoas têm um encontro com Jesus, têm a vida transformada. Então a igreja ela tem um papel relevante, um papel muito importante, e essa é uma missão da igreja, né? Nós pregamos o evangelho, damos o pão e pregamos o evangelho, né? Eu sempre gosto, porque assim, quando as pessoas olham para nós lá, o que eu sempre gosto de dizer sobre isso, sabe, pastor? Que a fé, a salvação não vem pelas obras, a salvação é pela fé. Exatamente. E aí tem alguns teólogos que eu vejo falando que Paulo e Tiago há uma divergência. E eu não vejo divergência nenhuma, a Bíblia não se diverge. Não. Paulo fala que a salvação é pela fé, mas que me leva a boas obras. Das boas obras. E Tiago fala que uma fé sem obra é morta. Então, se de fato eu tenho uma fé genuína em Cristo, se de fato eu acredito que o sacrifício de Cristo é suficiente, eu vou ser cheio do amor de Deus. E esse é o momento que você vê. Esse é o momento transbordar da minha vida. Então, assim, faz parte do Evangelho. Agora, o que também não é Evangelho, né? Evangelho é uma obra social que não traga transformação de vida. Mudança de vida. Porque não é um paternalismo, né? Não. Por exemplo, se o senhor parar o carro, faz essa experiência que está nos assistindo e o senhor parar o carro, lá no centro da cidade, onde ficam alguns dependentes ali pedindo, e ele vai chegar e você vai pedir ajuda. E aí o senhor vai falar assim, ele vai vir com todo um jeitinho, querendo te manguear, querendo tomar alguma coisa, o senhor para usar droga. Aí o senhor olha no olho dele. O propósito dele é comprar para satisfazer. Você olha no olho dele e fala assim, eu vou te ajudar, uma ajuda que seja muito mais do que dinheiro. Ele falou, o que é? Eu vou te levar lá para o pastor Rodolfo.
pastor, o semblante dele vai mudar na hora. Não é que ele vai te tratar mal, ele nos respeita muito, nos ama muito, só que na hora ele vai saber, não dá para me enganar esse aí. Ele não vai me iludir, não dá para me tapear ele sabe do que realmente eu preciso. Ele vai te completar, tratar bem, já vai correr. Bro, porque o que a gente procura cuidadosamente fazer? Não, nós não somos muletas de ninguém. Né? Eu sempre falo assim, a porta da graça. O que é a graça? A graça é transformadora, né? A graça aceita o pecador na condição que ele está, mas ela também tem poder para transformar o pecador de glória em glória. Então, a gente tenta andar bem firmado no Evangelho da Reconciliação, né? E eu já falo, isso também, sempre quando eu vou falar dessas duas palavras que a gente vai falar hoje, eu sempre trago isso à tona, né, para a gente não perder esse entendimento. Né? Jesus deu ordens claras nessas palavras da nossa missão. Aí hoje vocês, por meio da associação, aí vocês têm empresas que contribuem, que ajudam. De repente alguém está nos assistindo aí, eu quero fazer parte dessa tarefa, é aberto, né? Pode procurar, né? Sim, hoje assim, pastor, a nossa comunidade é uma comunidade não tão, uma comunidade assim, dá umas 150 pessoas no culto, mas assim, que eu conto que é membro mesmo, é uns 60, 70 aqui. É quem pega na camarada mesmo. Porque eu conto com um membro que ele que assume responsabilidade. Né? Tem as pessoas que gostam do culto, que vão, mas que assumem responsabilidade. Então, assim, a nossa comunidade é uma comunidade pequena. E assim, e a gente serve mais de 300 refeições todos os dias. Olha que maravilha. Então, assim, e como que qual são os caminhos que a gente consegue desenvolver tudo isso? Através das mídias sociais, a gente faz vídeo, posta. Hoje, 90% das arrecadações para manter esses projetos vem de pessoas que não são da igreja. Vem de empresas, de amigos. Vê o serviço, vê o trabalho e investe, né? Isso, assim, então, você que está nos assistindo aí, queira conhecer, né, pastor? É aberto para conhecer lá a Igreja Batista Ellen, né? O projeto 5 Pães, 2 Peixinhos, o restaurante comunitário, né? A Casa Masculina Resgate Vida, a Jardim de Deus. Então, são projetos que são importantes. E se você quer investir, procure o pastor, né, Rodolfo aí, certamente, né, você vai poder abençoar esse nos conhecer também, né, para entender a nossa realidade. Isso, exatamente. É um desafio, né, pastor? Na verdade, é um desafio imenso lidar com as pessoas nesse quadro. Né? Porque existe o fato de alguns que querem sair, né, e não sabem como. Existe o fato daqueles que se acomodam nessa situação, que se entregam mesmo, e aqueles que só querem, como você colocou, só querem ser atendido na necessidade ali, depois, né, não querem. Pastor, eu tenho um amigo, meus filhos essa conversa, porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, porque é desafiador de fato, são pessoas difíceis. Como não desistir de uma pessoa às vezes, né? Elas são difíceis, tem muitos traumas, né? Mas eu cheguei, é vocacional a questão. Eu tenho prazer, por exemplo, eu não atendo as pessoas lá na igreja, eu atendo lá no restaurante. Eu passo o meu dia no restaurante, faço meus devocionais, meus estudos, minha oração lá no restaurante. Eu amo aquele ambiente, porque é um chamado, é uma vocação, né? Mas aí eu faço uma comparação, muitas vezes, que as pessoas falam, pastor, conversando com pastores mesmo, né? Igual eu estou conversando com o senhor. A pessoa, quando ela quer ajuda, quando a pessoa está nessa condição de morando de rua e ela quer ajuda, de fato ela se entrega, porque ela sabe que aquela é a última esperança. Então, assim, ela não reclama dela comer um ossinho no almoço, ela não reclama que ela está dormindo sem ar-condicionado, ela não reclama que não tem chuveiro frio, quente, porque de fato ela tem um problema e ela sabe que ela precisa resolver aquele problema. Então, e eu vejo muitos amigos meus, pastores, eu não sei se o senhor enfrenta essa dificuldade, que pessoas que têm uma vida muito boa, que não tem problema. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um amigo meu que falou, pastor, que ligaram para ele, acho que não acontece isso não, pastor, mas ligaram para ele 3 horas da manhã que o cachorro tinha engasgado. Se o cara me ligar e o cachorro engasgou, pastor, eu fico bravo. Mas assim, só que a vocação dele também é de cuidar dessa pessoa, porque todos precisam do evangelho. Só que para mim isso é difícil. Você entendeu? Mas assim, não é que. Então, assim, o que eu enxerguei e eu aprendi, pastor? Que essa mão tem. É igual essa mão, mas elas têm função diferente. E elas vão atender uma demanda diferente do corpo. O nariz está pertinho do olho, mas eles têm funções completamente diferentes. Então, assim. São chamados, né? Isso, pastor, são agora vocação. Então, assim, para mim acaba nem sendo difícil. Entendeu? Hoje você tem algum colega que trabalha com você ou só você na frente? Como é que sua equipe pastoral lá? Como que funciona? Hoje eu não estou à frente quase de nenhum desses projetos, eu estou à frente da igreja, certo? Então assim, eu tenho o pastor Elias,
que é o que cuida do restaurante comunitário e cuida da casa masculina Resgate de Vidas. O pastor Maicon cuida do Jardim de Deus, né? E os coordenadores Márcio e Nádia cuidam da Thalita. Mas, por exemplo, como que a gente funciona? Tem um pastor lá que cuida, mas o Lucas, por exemplo, é o responsável, que veio aqui no podcast, o Lucas é o responsável do restaurante, é o coordenador do restaurante. E dentro do restaurante tem 2 obreiros. E lá no Resgate tem 2 coordenadores na casa masculina, que tem 30 homens, e tem mais os obreiros. Então, assim, como que fica a minha função? Minha função é quase de conselheiro nesses projetos, entendeu? Então tem uma equipe pastoral, né? Isso, eles que pastoreiam mesmo. Que pastoreia e administrativo, fazendo os dois papéis juntos, né? Isso, né? E aí a gente tem essa estrutura que acaba, hoje eu estou mais à frente da igreja, né? E eles cuidando disso, e isso dá muita tranquilidade para mim também. O pessoal é gerar discípulo, né? Nossa missão é gerar discípulo, né? Ele só gera discípulo dando responsabilidade para eles, né, pastor? Verdade. E acompanhando, né? Isso. E acompanhando como Jesus fez, caminhando 2 a 2. Pois é, pastor Rodolfo, muito bom, né? Eu creio que quem está nos assistindo aí tá. Mas dê o seu like, tá? Não vai, você que chegou agora, né? Conectou agora, dê o seu like, não deixe passar, não. Compartilhe, né? Até para que a pessoa possa conhecer um pouco sobre esse projeto maravilhoso. Pastor, então nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra. Eu acho que a palavra tem muito a ver, especialmente com a palavra dos bons samaritanos, tem a ver muito com o seu ministério, com o seu chamado, né, com o projeto desenvolvido pela Igreja Batista, né, de onde o pastor serve. Então vamos ler a primeira parábola aí, para que as pessoas que estão nos ouvindo. A primeira parábola é a parábola do bom samaritano. Vamos começar primeiro com a parábola do bom samaritano, e depois a gente conclui com a outra e faz um link de como a relação entre uma e outra, né? Vamos lá, lê para nós aí a primeira parábola. Lucas capítulo 10, começa no versículo 25. Levantou-se certo o mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Versículo 27. Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Aí Jesus respondeu-lhe Jesus, versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais roubaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, vendo passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhe azeite e vinho, e então, colocando sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partiu no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares com ele, e eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3, agora Jesus responde, né, faz uma pergunta para o fariseu: qual desses 3 que foi próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. É maravilhoso essa passagem. E aí, Rodolfo, pastor, como é que o que mais chama atenção no contexto desta conversa, né? O que mais chama atenção de você no contexto dessa conversa aqui? O que me chama mais atenção, pastor, é o fariseu que quer provar Jesus, né? Nós hoje temos entendimento. Intérprete da lei, né? Camarada que tinha conhecimento das escrituras, né? Ser provavelmente a Torá de cor. Sabia de cor, com certeza. Ele era intérprete. E ele era um teólogo profundo, né? E ele chega, o que é muito interessante nesse período, né? Porque a presença de Deus tinha saído do Santo estava encarnado em Jesus. E eles estavam questionando o próprio Deus a respeito das coisas de Deus. Então, assim, essa característica do fariseu, eu sempre digo: o que é um fariseu no nosso dias? É alguém que pensa, né, que tem Deus, mas que não tem. Porque Jesus olha para ele e ele pergunta sobre a vida eterna.
E o desejo do judeu, o nosso desejo, a Bíblia diz que o coração do homem clama pela vida eterna, pastor. Então, assim, o que fazer para dar a vida eterna? Isso, ele chega e fala assim, mas para provar o coração, por que ele queria provar o coração de Jesus, pastor? Qual que é o meu entendimento, né? E o senhor pode me corrigir. Não, tá? Qual que é o meu entendimento? É que ele tinha certeza que ele sabia da resposta que ele faz à pergunta. Exato, Jesus tinha conhecido o coração dele. Tanto que Jesus responde como? Com a pergunta, o que você lê? O que está escrito na lei que você sabe de cor? Aí ele fala assim, amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, com tudo que eu sou, e amar o próximo. E aí revela o problema dele, né? Só que, qual é o problema aqui? O judeu, ele entendia que o próximo dele, o senhor, o cara estudioso, sabe, que o próximo dele era a família dele. Que não é, o próximo dele, que ele tinha que amar, era a esposa, pai, mãe, né? Então o que esse faz? Quem é o meu próximo, né? Então, ele faz essa pergunta querendo justificar a si mesmo. O coração dele. Porque assim, justificar a si mesmo. Mas qual que é o grande X da questão para mim aqui, né, nessa história toda? Ele tinha certeza, pastor. Esse cara tinha certeza que ele tinha Deus. E ele tinha certeza que ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele tinha certeza disso. Absoluta. Certo? A única dúvida que ele tinha, que ele queria justificar a si mesmo, era quem era o próximo dele. Porque ele acreditava também fielmente que só o próximo dele era a sua família. A sua família. E aí Jesus, cara, vem com uma resposta, na verdade, quase... para a gente ler esse texto, a gente não estava no contexto do povo judeu naqueles dias, mas se você for estudar um pouquinho o contexto histórico, Jesus conta um absurdo aqui para ele. Conta que um homem estava subindo de Jericó para Jerusalém, né, e ele sofre um assalto. E o cara deixa ele quase morto. E ele vinha descendo um sacerdote, um homem que tinha responsabilidades no templo, né? Que era o representante de Deus entre os homens, né? Isso. E aí Jesus passou de longe. Aí ele viu um levita. É aquele que deveria levar o homem a ter Deus, né? Aquele que tinha a missão de cuidar das pessoas, para aproximar as pessoas de Deus, passou de lá. E tem uma particularidade aqui, que tanto o levita como os sacerdotes estavam descendo de Jerusalém. Vindo da adoração, né? Isso, eles estavam descendo de Jerusalém para Samaria. A gente sabe que hoje a Jerusalém física, ela é uma sombra da Jerusalém celestial que nós vamos, né, entender. E aí a Bíblia fala, aí Jesus fala assim, mas iam samaritanos subindo para Jerusalém. Olha só, e como que é interessante. O que era um samaritano para o judeu? Para aquele fariseu, o samaritano era um endemoniado. O samaritano era algo abominável. Quando o povo de Israel foi levado cativo, trouxeram um povo de fora, misturaram, o judeu abominava o samaritano. E aí eles não eram raça pura, né? Não, era algo muito difícil para o judeu se evitavam, né? Isso, profundamente. Aí Jesus fala assim, mas esse samaritano que estava subindo, ele cuidou. Ele enfaixou as feridas, ele cuidou desse cara, e ele levou esse cara para uma hospedaria. Ele tratou desse cara lá, mas ele teve que ir. Mas ele deixou 2 denários e falou assim, o que ele gastar mais, quando eu voltar, eu vou pagar. Pastor, assim, o que você entende? Por que Jesus usou, na verdade Jesus usou 2 figuras de religiosos, né? Sim. Na palavra, ele usa 2 figuras de religiosos. Uma, o sacerdote, e uma, o levita, né? Ambos, como você disse, estavam descendo do templo adorando. Por que Jesus usa essa figura religiosa? O que Jesus estava querendo? Inclusive, é bom para a gente, né, que está na igreja, que a gente que é cristão. Na verdade, eu sou muito duro agora nessa fala. Eu não acredito que eles eram religiosos, porque a Bíblia fala o que é religião. A Bíblia fala que a religião verdadeira é cuidar do órfão, da viúva e dos necessitados. Isso é religião. Fora disso, é alguma coisa que o homem criou. A palavra o que é uma falsa religião? Algo que eu faço para Deus sem Deus. Então esses caras estavam lá no templo, mas Deus nem estava no templo mais, porque Deus estava em Cristo. Deus tinha saído de lá. E é muito do que nós vivemos hoje, né, dentro das igrejas. Qual que é a realidade? O cara, ele acha que ele vai para o céu porque ele cumpre algumas coisas. Ele paga o dízimo, ele toma a ceia, e ele às vezes só vem no culto de domingo, do primeiro do mês, para fazer esse ritual. E ele acha que está resolvido. Cara, a vida cristã é uma vida de reconciliação de Deus com os homens. E de fato, aquilo que nós estávamos falando no começo, a salvação não vem pela... Jesus olha aqui para esse fariseu e fala assim, quem você acha que foi o próximo dele? Aí o fariseu fala assim, o que usou de misericórdia. Jesus falou, vai e faça desse jeito. Então, assim, não é que Jesus está falando que a salvação está ligada à obra, não. Jesus está falando assim, se você de fato ama Deus acima de todas as coisas,
vai ser natural, porque assim, ó, Deus é o amor. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais esse amor transborda no meu coração. Verdade. Certo? Jesus, ele, em João capítulo 6, as pessoas perguntam para Jesus, como eu devo executar a obra de Deus? Eles fazem essa pergunta para Jesus, 6:28. E Jesus responde assim, crê no Filho de Deus. E o que é crer em Jesus? Crer que o sacrifício de Cristo é suficiente para me dar o Deus que criou todo o universo, para me reconciliar com Ele. E qual que é o primeiro sinal que eu creio em Jesus? Qual que é o primeiro sinal, pastor, que eu creio em Jesus? Eu usufruo do sacrifício. Então eu tenho uma vida de meditação. Do sacrifício dele, né? Eu tenho uma vida de meditação na palavra, é o meu prazer. Eu tenho uma vida de oração. Agora o cristão, ele pega na Bíblia, não aqui, pastor, né, lá na Batista L. O cara pega na Bíblia para ir no culto de domingo, você entendeu? E ele pega para orar na hora do almoço, para agradecer o almoço, cara. E ele não tem uma vida de cristão, porque a palavra cristão surgiu lá em Antioquia, na igreja de Antioquia. E o que era o significado do cristão? Que as pessoas falavam de Cristo. Eduardo está aqui com nós, para quem não sabe, as pessoas falavam de Cristo e quem ouvia eles falar, via as atitudes do Cristo na vida deles. Mas como eram pequenos Cristos, né? Isso, mas como que a atitude de Cristo se manifesta em nós, pastor? Vivendo o primeiro mandamento, amando a Deus sobre todas as coisas, crendo que Jesus é suficiente para me dar o Deus que pode me transformar de dentro para fora. Então assim, ó, eu não posso também olhar para essa palavra e falar assim, não, eu tenho que cuidar do necessitado. Cara, a primeira missão nossa é cuidar de nós. Como que eu cuido de mim? Crendo em Jesus. Usufruindo dele. Então, qual que é o segundo sinal de quem crê? O primeiro é que o cara tem uma vida com Deus. Todos os dias ele cultua, segunda, terça, quarta, quinta. Eu tenho até algo que eu falo na Igreja Batista, pastor, que eu não sou um pastor que alimenta a ovelha. O pastor Rodolfo. Se o cara for no culto de domingo para ser alimentado por mim, ele tá com o pastor errado. Eu sou o pastor que impulsiona o cara para ter um relacionamento com Deus todo dia da semana, moço. Domingo nós se reúne para a gente adorar e cultuar o Senhor junto e compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. A ovelha não pode ficar só com aquele elemento, ela fica raquítica, né? Ela não consegue cumprir, pastor, esse mandato aqui do Senhor. Ela não consegue nem enxergar esse próximo. Ela vai passar. E é por isso que nós temos muitos cristãos raquíticos mesmo, fracos, né? Porque o que eles alimentam da palavra é só o que vem às reuniões comunitárias, né? No dia a dia não lê a Bíblia, não ora, não tem uma vida devocional, né, com Deus, né, de comunhão com o Senhor, então a vida fica muito fraca espiritualmente, né? E aí eu não consigo nunca enxergar meu próximo, pastor. Na verdade eu passo na rua e vejo um cara numa situação como esse cara aqui, na calçada, eu vejo esse cara numa situação difícil, eu passo, é muito mais fácil falar assim, é um vagabundo, ele está nessa situação porque ele quer, você entendeu? E aí eu me retiro da minha responsabilidade como cristão, entendeu? E é interessante, pastor, que me chama a atenção nessa parábola, porque como você colocou, né, ele usa o samaritano. O samaritano para essa pessoa, para quem ele estava querendo provar o coração dele? Era abominável. Primeiro o exemplo já não era bom, né? Eu quero usar logo o samaritano, mas é para mostrar, né, essa diferença. Agora, o que me chama a atenção nessa parábola é como o samaritano, né, a descrição que Jesus faz do samaritano. O samaritano ele tem algumas ações que são interessantes, né? A primeira coisa que Jesus disse que o samaritano faz diferente dos religiosos, né? Do sacerdote e do levita. O texto diz que o samaritano faz o que você falou, aproxima. Né? Quando ele está longe de Deus, a gente distancia do próximo. Quando ele está próximo de Deus, a gente se aproxima do próximo. É uma coisa natural, né? É uma coisa natural, né? Ele se aproximou, né? O texto diz que ele se aproximou no versículo 34. Né? Ele não manteve aquela distância segura. Esse cara é um bandido, o que ele é? Ele vai me fazer um mal, né? Esse cara que fizer isso, ele vai fazer comigo. Eu estou correndo isso aqui. Não, mas ele se aproximou, ele aproximou, né? E é interessante que ele não só ficou na aproximação, ele curou, né? Ele cuidou. Ele nem conhecia, né? Ele não conhecia a pessoa e ele cuidou, né? Ele sujou as suas mãos, né? Gastou o seu dinheiro. Exatamente. Ele usou seus próprios recursos, né? Pegou sua credibilidade com o dono do hotel. Exatamente. Né? Colocou o seu próprio animal à disposição, porque ele colocou a pessoa no animal, né? Depois levou para uma hospedaria, né? Depois ele pagou a despesa, como você colocou, né? E ele falou assim, ó, se gastar mais do que eu estou deixando aqui, quando eu voltar, põe a minha conta aí que
que eu pago, né? Ele prometeu voltar, é muito profundo, né? Jesus, ele nunca bate, né? Ele pega o chicote e vira a mesa. Ele falou assim, camarada... Você quer me provar? Vem cá que eu vou mostrar pra você. Eu acho que aquele intérprete da lei não sabia onde ele enfiar a cara, né? Porque na verdade é quando você fica assim, que você não sabe onde enfiar a cara, e você fala assim, o quê? Eu estou totalmente fora do padrão. Na verdade, eu estou totalmente fora do padrão, né? Entender que é exatamente isso, que a regeneração, que essa experiência pessoal de salvação com Cristo, ela vai produzir em nós frutos. Tá? Ela vai produzir em nós frutos, ela vai produzir em nós compaixão genuína, né? Compaixão genuína, essa palavra, né? Que é gerada pelo Espírito que habita em nós agora, né? Porque Jesus falou que nem ele era bom, imagina nós, né? Exato. Porque ele falou pro jovem Nick. Então, assim, tudo isso vem de Deus, do Espírito em nós. E essa palavra compaixão, pastor, eu estava dando uma estudada sobre ela, no original não existe essa palavra compaixão. A Bíblia diz que quando Jesus olhava e quando ele fala que estava com compaixão, é que ele sentia dores estomacais pelas pessoas. Ele sentia dor, sentia a dor do outro, né? Físico, era tão forte que ele sofria por aquela pessoa, né? Então, assim, de fato, é um texto assim que eu, quando fui convidado, é uma palavra que me tem balizado muito assim a minha vida, sabe, pastor? A minha caminhada. Essa ação do samaritano tem uma frase de João Calvino que me chamou muita atenção. Ele disse assim, não basta ter bons sentimentos, né? Nós devemos ter mãos prontas para servir, né? Se o meu cristianismo, se a minha vida cristã não me leva a servir o próximo, né? Não tem sentido. Não é a verdadeira religião. Não é a verdadeira religião. Eu tenho que ser servo, né? Tanto é que naquela discussão que os discípulos teve com quem era o maior, né? Tal, quem é o maior, e Jesus disse assim, aqui não é diferente do mundo, né? O maior lá exerce autoridade. A autoridade, manda. Aqui, quem quer ser o maior vai para a final da fila, né? Vai servir. Né? E a gente tem, nós vivemos uma época, pastor, que as crises emocionais, os problemas emocionais têm governado as pessoas, né? Pânico, depressão, e as pessoas procuram felicidade em muitas coisas, mas Jesus, ele ensinou algo em João 14, pastor, quando ele lava os pés de discípulos, que é uma demonstração violenta, na verdade, há muito mais que ser servo. Lá Jesus estava se colocando na posição do menor escravo de uma casa, porque toda uma casa de um judeu importante tinha escravos, mas o menor era o que lavava os pés. O cara tomava banho quando chegava na casa, não tinha asfalto, sujava o pé, tinha um escravo lá de menor estima que lavava os pés dos discípulos. Jesus lava os pés dos discípulos. E aí Jesus falou... É a maior lição, né? E Jesus falou um trem doido aquele dia. Ele falou assim, ó, vocês querem ser felizes? Vocês me chamam de mestre. E eu sou o mestre de vocês. Agora, vocês querem ser bem-aventurado, que é mais do que feliz? Se vocês querem, faz o que eu estou fazendo. Jesus falou assim, ó, seja escravo do seu irmão, viva a vida. A verdade é essa. Jesus não veio viver a vida dele, veio viver a nossa vida. Ele falou assim, ó, vive a vida dos outros, que você vai encontrar não uma felicidade, mas muito além da felicidade. Então, o que é o problema hoje? Os coach, a internet, muita gente fala assim, ó, cuida da sua vida, se afasta de pessoas difíceis, sai de perto de pessoa do cara, e vive pro seu umbigo, cara. Isso não traz felicidade, pastor. Isso traz depressão. Exatamente. O que traz felicidade, cara, eu sempre falo isso, quem precisa do restaurante comunitário, que eu estava falando aqui no começo, quem precisa, hoje eu estava lá, num dia difícil, porque a gente tem dia difícil também, e tem um menino que a gente cuida lá, que ele é órfão de pai e mãe, ele nunca usou droga, nada, e ele foi para lá, porque a gente também tem uma escola lá, que se chama O Chamado, que é a escola onde o Lucas entrou, que o Felipe também fez parte um tempo. Então, e aí eu levantei e falei, cara, tô precisando de um abraço, e nós ficamos abraçados ali uns 4 minutos, sabe, eu e ele. Então, cara, isso me recarregou a bateria, carregou a dele. Então, assim, ó, a felicidade verdadeira está em servir as pessoas. É isso que Jesus estava tentando mostrar para esse samaritano. E tem uma coisa que, trazendo para o nosso contexto, não sei se eu posso falar agora, trazendo para o nosso contexto de igreja, e quando eu falo contexto de igreja, é da minha experiência lá como pastor desde 2016, fez 9 anos agora de outubro, dia 1º de outubro. Qual que é a minha experiência muitas vezes? Que a gente entrou no... Esse fariseu aqui, ele, na verdade, o Deus dele era a família dele. O Deus dele era a cultura dele. O Deus dele era a falsa religião que ensinaram para ele. Então, qual que era a responsabilidade dele que ele entendia? A minha responsabilidade é saber a Torá de cor e cuidar da minha família. Então, ele acabava pegando princípios que eram de Deus, porque eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso ler e conhecer a palavra de Deus. Só que acima de tudo isso está o meu relacionamento
com Deus, que vai produzir em mim frutos dignos de arrependimento. Então, e trazendo para o nosso contexto, existe muita gente dentro com essa realidade da igreja, que conhece a Bíblia, que cuida da família, mas que a família é a sua idolatria, que Deus não é o seu Deus. Entendeu? Como eu sei disso, pastor? Como que você conhece isso na sua realidade lá? As pessoas que não se importam com o seu próximo, que não se importam em servir, que não se importam em pegar, igual o senhor falou, pegar o seu animal, pegar o seu recurso, sujar suas mãos para atender o necessitado, entendeu? Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Então, ser cristão, ele tem a responsabilidade de conhecermos a palavra de Deus, é nossa responsabilidade. Tem a responsabilidade de cuidar da nossa família, é nossa responsabilidade. Né? A nossa esposa é a nossa prioridade, mas nós também temos responsabilidade com o próximo. Com o próximo. Jesus deixou isso claro. Né? E é interessante é o que ele fala aqui, né? O ITEP, né? E Jesus resume o decálogo, né? Resume o decálogo em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Vamos ler aqui a outra parábola, a segunda parábola. Eu vou ler, né? Você leu a primeira, eu vou ler a segunda aqui então, que está em Mateus, né? Que é o grande julgamento, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando o vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar? O rei respondendo-lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste visitar-me. E lhes perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o disseste, deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Qual é a relação dessa parábola com a do bom samaritano, pastor? Vamos aí, para quem está nos assistindo, qual é a relação? Como a gente relaciona? Muito próxima, né? Sabe o que eu vejo isso aqui? Essa é uma palavra que não precisa de nenhuma revelação. Não, está clara, né? É a exposição clara do texto. Mas o que nós vivemos nos nossos dias? Antes eu falo da relação, pastor, eu chamo uma geração de cristãos culturais. O que é um cristão cultural? Ele sabe de alguma coisa de Deus que ele ouviu alguém falar. Ele não para meditar no que Jesus disse. Cara, é tão simples. Eu tenho uma prática de leitura da palavra, uma estratégia. E os evangelhos, eu leio a cada 30 dias, eu leio o evangelho. Os 4 evangelhos. Se você lê 4 capítulos dos 4 evangelhos durante a semana, você lê a cada 30 dias, menos de 30 dias, você lê os 4 evangelhos. Isso dura 15 minutos do seu dia. Entendeu? Então você ficaria muito mais claro o entendimento do que é ser cristão. E Jesus deixou claro aqui. E aí, para mim, essa parábola tem toda a correlação com a outra. Porque aqui fala do dia do julgamento. Jesus está contando uma parábola do dia que ele... Porque nós cremos. O dia que ele virá para julgar os vivos e os mortos, né? Todos nós compareceremos diante dele. E prestaremos conta através de tudo aquilo que fizemos através do nosso corpo. Você entende? Então, assim, e aquele que crê que Jesus veio na consumação dos séculos, encarnou e habitou entre nós, tem que crer que Jesus voltará.
Porque se Paulo fala, em 1 Coríntios capítulo 15, a nossa expectativa de vida, se for essa vida, mais infeliz seremos todos os homens. A nossa expectativa, que se diz cristão, é a vida eterna. E aí Jesus está falando aqui do dia que ele vai julgar nós, pastor Liberado. E aí nesse dia ele chamou nós e falou assim, não vou julgar vocês por quantas ovelhas vocês arrebanharam. Eu não vou julgar vocês por quantos casas que vocês tinham. Eu não vou julgar vocês. Cara, ele fala assim, ó, meu julgamento vai ser assim, ó, vou separar os bodes das ovelhas. Se você entendeu o que eu ensinei lá no Bom Samaritano, e você deu de comer, você fez, né? Fez aquilo que eu falei lá no Bom Samaritano, faz daquele jeito. Se você de fato praticou isso, e não é uma prática sem a vida de Deus, igual a gente falou aqui. Porque não é uma coisa que você faz sem Deus. Não é algo que eu faço sem buscar transformação. É transformação. Porque a ação de servir o próximo é com uma finalidade clara. A conversão, a glória de Cristo e a transformação daquela pessoa. Exatamente. Você entendeu? Então assim, mas Jesus vai chamar e falou assim, cara, quando eu tive sede, e aí o cara falou assim, mas quando que eu fiz isso? Até quem fez. Eu falei assim, quando você viu um dos meus pequeninos e fez para ele, cara, isso é muito forte. Entendeu? É muito forte. E ele fala assim, e os que não fez? Quando que a gente não fez isso, Senhor? Quando vocês viram os meus pequeninos e não serviram. Cara, eu tive preso, você não me visitaste. Eu tive nu, você não me vestiste. Tive sede, você não me deste beber. Tive fome, não me deste comer. Então assim, qual que é a conclusão que eu chego, pastor? Que a minha prioridade no Evangelho é buscar o Senhor, amá-lo acima de todas as coisas. E o resultado, que de fato eu amo Ele acima de todas as coisas, a consequência é que eu estou sempre disposto e disponível para olhar e cuidar daquele que está à beira do caminho. E às vezes o meu à beira do caminho, pastor, é os moradores de rua, que é esse povo que eu cuido. É um cara que teve uma vida pregressa. Por exemplo, eu tenho um coordenador lá que teve 9 anos de cadeia. O Lucas, veio aqui bonitão, né? Eu não sei se ele contou. Mas o Lucas é uma maneira impactante. Se você ainda não assistiu, volte lá no episódio e assista, né? Tá lá aí, logo abaixo você vai assistir. Eu posso falar, Lucas, né? O pai, eu posso falar, o Lucas era tão louco que ele cheirava cocaína na Bíblia. A família dele pegou ele na marra e internou na compulsória porque ele estava doido. Entendeu? E hoje é um homem de Deus a casar com a filhinha. Você entendeu? Então assim, esse é o meu beiro do caminho. Agora eu também não posso acreditar que esse é o beiro de caminho de todos os pastores, meus amigos. Entendeu? Existe o cara que está na beira do caminho que agride a esposa. Existe o cara que está na beira a mulher que está na beira do caminho que trai o marido. Porque na realidade todos os homens são carentes de Deus, né? Todos pecaram. Estão separados da glória de Deus. Certo? Né? São carentes. Então olhar. E os chamados e ministérios, né? Isso, quando a Bíblia fala de nu, fome, a Bíblia não está falando de nu da santidade de Deus. Também está falando de fome da comida espiritual. Jesus fala que ele é a verdadeira comida que desceu do céu. Então assim, qual é o problema então? O problema é quando eu não tenho essa percepção no ambiente a qual eu fui plantado, que existem pessoas ali que precisam do Jesus que transforma minha vida. Eu sempre falo isso, pastor. Uma coisa interessante, pastor, há uma análise que nós precisamos ter, muitas pessoas têm equivocadas, inclusive quem prega a salvação pelas obras, né? Acaba falando, mas aí se você não fez obra, você não vai ser salvo, né? Porque não entende, primeiro porque fora de Jesus, a pessoa não consegue fazer isso para a glória de Jesus. Né? O homem pode até fazer obras, mas para a sua própria glória, para o seu próprio, né? Ou para a própria condição humana, do que realmente para a glória de Jesus. Né? Eu sei que a minha experiência é pouca, assim, o meu espectro de avaliação, porque eu sou meio cientista, sabe, pastor? Ele é pequenininho, mas todas as vezes que eu vejo alguém tentando se aproximando de nós lá, por causa desse projeto, e tentando fazer a obra sem o Evangelho, fica pesado, sobrecarrega e não dá conta de fazer. Desiste e sai de perto de nós rapidinho. Porque não é fruto da graça, né? Esse assistir aqui, o que está com fome, o que está sem roupa, né? O que está doente, o que está preso, né? Esse assistir aqui, eles, dentro dessa perspectiva que Jesus está colocando aqui, ela só pode acontecer naquele que teve uma experiência de transformação, de novo nascimento. São dois extremos que eu sempre falo que está errado. E Jesus não vem nem para os extremos, ele está no centro do equilíbrio. Primeira coisa, eu sempre falo isso, pastor, se a eternidade do meu irmão não me preocupa mais, se eu não me preocupo, eu tenho que começar a tomar cuidado e me preocupar com a minha eternidade. Esse é o primeiro ponto, certo? E quais são os extremos? O extremo
a salvação é pela fé, então eu não preciso fazer nada. Cara, você realmente não precisa fazer nada para ser salvo, mas ela tem um resultado. Se você é de fato salvo, você vai andar em boas obras. Ela vai produzir isso que Jesus falou, vai e faça. Isso, agora qual é o outro extremo? Cara, eu não preciso da fé para fazer boas obras. Eu não preciso. Porque fé não é o que o povo está falando no mundo. Fé, só existe fé em um lugar, na minha concepção teológica. Eu só consigo ter fé em Jesus. Eu não consigo ter. Esse negócio, eu tenho fé para ganhar um carro, tenho fé, senão você tem força de pensamento, força de vontade de ter as coisas. Fé, para mim, é só no Filho de Deus. Eu só consigo ter fé naquilo que Jesus fez por mim. Você entendeu? Então, assim, fazer boas ações sem a fé no Filho de Deus não vale também de nada. Porque o resultado, por exemplo, a gente dá um prato de comida para quem tem fome lá no restaurante. Só que a gente prega o Evangelho. Você entendeu? E a gente tenta, de todas as maneiras, dizer para eles, cara, tá todo mundo falando para você que não tem solução para sua vida. Mas teve solução para nós, porque lá a maioria de quem prega é de pessoas que estavam na mesma condição que eles, teve solução para nós e tem solução para a sua. Então, é a palavra de fé com esperança de vida eterna e de transformação, e que essa vida eterna comece aqui agora. Então, é isso que a gente precisa trazer o entendimento para não deixar ninguém levar essa mensagem para nenhum dos extremos, né? Você lançou luz aí numa questão que é muito interessante, até para a gente colocar para as pessoas. E eu gostei muito do que você falou aí, né? Talvez a gente aprofundar, porque às vezes quando as pessoas olham para essa palavra de Jesus, juiz final aqui, a gente pensa só numa pessoa pobre, né? Uma pessoa pobre porque ela não tem roupa, ela está presa ou ela está na situação, mas essa figura aqui, tem muitas pessoas que têm dinheiro, que tem bom vestuário, que moram em casa, mas é pobre, nu e cego. Jesus diz isso, inclusive, com a igreja lá. Sim. Né? A igreja de Apocalipse. A igreja de Apocalipse. Você é lá sério. Exatamente, lá sério. E Jesus falou outra coisa também, pastor, que é muito sobre isso. Quando ele, lá em João 6, nós já falamos uma vez de João 6, depois que ele responde o que é a obra de Deus, aí os caras falam assim, mas qual é o sinal que você vai dar para nós? Porque o Moisés não deu um sinal, mandou o pão do céu. Aí ele falou assim, o verdadeiro pão do céu é o que o Pai enviou, é o Filho. Aí ele falou assim, esse pão aí vocês vão comer e vão ter fome de novo. Mas o verdadeiro pão que sou eu, se vocês comerem dele, vocês não terão fome e nem sede. Cara, Jesus não está falando aqui, pastor, de sede de água e sede de... Jesus está falando da fome e sede. Eu sempre gosto de falar isso. Tem uma maneira que eu gosto de falar de Deus pro ateu. Todos os seres humanos sentiam um vazio no coração, que eu senti muito tempo isso fazer, pastor. Eterno, infinito, invisível e real. Esse é o vazio da falta de Deus. Essa é a fome de Deus. Então, esse levar aqui a roupa, né, porque a pessoa está imoral, né? Totalmente imoral, né? Totalmente destituída da vestidura branca, que é a vestidura de pureza, de santidade, né? O alimento espiritual que é Jesus, né? Que as pessoas estão... A água viva que é Jesus, né? As pessoas que estão presas no pecado, na miséria. Então você também tem um aspecto da parábola do samaritano, que é a pessoa. Isso caminha junto, né? A gente mostrar que caminha junto. Né? Também eu não posso... então o evangelho, isso aqui, eu não me preocupar com a pessoa que está necessitada. Exatamente. Né? Não é isso. É isso que eu tenho que chamar muita atenção sobre isso, porque eu preciso combater isso dentro da comunidade. Porque as pessoas viram que é muito forte o que a gente faz, visualmente falando. E aí as pessoas começaram a acreditar, isso começa uma seita. A seita começa assim. Como começa a seita? Deus chamou um cara para fazer algo muito forte, e o cara começa a achar que só aquilo ali, que é o que Deus chamou todo mundo para fazer. Isso é um absurdo. João chega e fala assim, Jesus, tinha um cara ali expulsando demônio, e eu mandei ele parar. Aí ele falou assim, por quê? Porque ele não anda com nós. Porque ele não é igual a nós. Eu falei assim, João, quem não é por mim não é contra mim. Você está fazendo isso, ele não vai falar mal de mim. Então assim, nós precisamos ter esse entendimento. Né? Porque às vezes o cara escuta eu falando e vai até lá cobrar o pastor dele. E cara, o pastor dele estava gastando a vida dele, cuidando dele que era nu, cuidando dele que era necessitado, entendeu? Então assim, agora qual é o ponto que eu quero chamar a atenção, que precisa chamar a atenção nas duas parábolas? Cara, se é a eternidade do meu irmão, e não interessa qual a condição do meu irmão, se ele é pobre, rico, ou se ele tem uma boa casa, ou se ele mora debaixo da ponte. Se a eternidade dele não me preocupa, eu tenho que começar a ficar preocupado com a minha eternidade.
Essa é a chave, acho que, do que nós temos. Essa é uma aplicação da parábola para nós, né? Sim. Uma reflexão para nós. Como é que eu estou em relação ao meu próximo, né? Sim. Eu me preocupo com a salvação dele, com a vida eterna dele, com a vida dele, né? Porque se eu não me importo com ele, é o sinal de que tem alguma coisa errada comigo, cara. Eu preciso começar a preocupar comigo. E é isso que essas duas parábolas traz para nós muito claramente, né? É uma coisa linda do Evangelho, pastor Rodolfo, que eu sempre digo, né? Eu converso. Quando eu trabalhei muito tempo no magistério, como eu fiz filosofia, eu lecionava filosofia para os jovens, e eu dizia assim, ó, o Evangelho é a coisa mais linda, porque o Evangelho, ele resolve o problema do homem com Deus. Sim. Tá? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tá? E por causa da desobediência do pecado, da queda, se afastou, tá? E então Deus enviou Jesus, tá? Para morrer na cruz do Calvário e perdoar os nossos pecados. Então o Evangelho resolve o nosso problema com Deus, nos reconecta com Deus, com o Criador, sim, com aquele que é perfeito, com aquele que é reto, com aquele que é santo, com aquele que é glorioso. Mas o Evangelho também, ele conserta a minha vida, tá? Ele conserta a minha vida, porque ele me põe no lugar onde eu devo viver, na dependência de Deus, entendendo que Deus age em mim e opera em mim. E o Evangelho também, ele me leva a conectar com as outras pessoas, ele me leva a viver, entender que Deus nos fez para viver em comunidade, ele nos fez para viver juntos com outros, né, com semelhantes, e eu devo viver com esses meus semelhantes bem. Então o Evangelho, ele conecta o homem com Deus, ele trabalha o homem consigo mesmo, e ele trabalha o homem com a sociedade, né? Então um homem que nasce de novo, uma pessoa que compreende o Evangelho, é o que Jesus falou, é isso aqui que eu quero que vocês façam, né? Assim nós vamos ver. E assim, pastor, nós temos que trazer para a nossa geração princípios tão básicos do Evangelho, que hoje em dia tem muito cristão que nem sabe que o problema da humanidade é a queda. É a queda, exatamente. O problema da humanidade, desculpa aqui falar sobre isso, mas o problema da humanidade não é a esquerda, o problema da humanidade não é a direita, o problema da humanidade é a queda do homem. E a única coisa que resolve a queda é o Evangelho. É só Jesus, o Evangelho. Que é um segundo Adão que restaurou. Não é nenhuma outra ideologia ou filosofia. Isso. O pecado do homem separou a humanidade e o sacrifício de um homem por todos os pecados reconciliou a humanidade. Agora, quando eu não entendo isso, pastor, que o problema da humanidade é a queda, eu fico... se eu não entendo a raiz do problema, eu não consigo nunca tratar o problema. Verdade. E aí onde é que ele vai encontrar essa reconexão com Deus, né, de viver bem com o Criador, entender o propósito, o plano do Criador para a sua vida, porque esse é o grande problema que o homem não sabe, né? E por isso ele quebra a cara, arrebenta, machuca com ele mesmo, machuca os outros, né? Reconecta com Deus, aí ele vai compreender quem ele é, porque quando ele sabe quem é Deus, ele sabe quem ele é, sim, que ele foi criado à imagem e semelhança, ele vai também viver com o seu próximo, né? Pastor, eu tenho uma coisa assim que eu lembrei agora, que eu até me emociono. A minha filha de 18 anos, ela sempre me ensinou desde pequena. Eu não tenho tempo de falar aqui, mas alguém que está me assistindo sabe que eu tive um passado muito tenebroso. Eu era um homem muito esquisito. Eu tive muito, desde a minha infância, depois a gente foi estudar, entender um pouco mais, eu fui depois de acostumado com um pouco um nível de autismo, eu tive um problema com 7 anos, que eu tinha uma obsessão com a minha mãe, entendeu? E um problema com meu pai, entendeu? Depois eu fui descobrir que isso era um problema psicológico, só que eu tinha 7 anos. Então eu era um cara totalmente muito esquisito. Até hoje eu sou um pouco esquisito ainda. Quando eu cheguei, o senhor deixou o ambiente agradável para mim, eu me soltei, sabe? Mas a minha filha, quando ela tinha 2 anos, eu não era convertido, para você entender como é a profundidade da queda do homem. Eu gostava muito de cachorro, hoje eu não tenho nenhum, mas eu gostava muito de cachorro, meu pai gostava de cachorro, certo? E eu tinha minha filha, ela tinha uns 2, 3 anos, pastor. E eu passeava com o meu cachorro, mas eu não passeava e dava atenção para minha filha. Um dia, era um domingo, eu abri a porta do fundo de casa, o cachorro estava lá, a Maria Júlia, eu já tenho 18 anos, pastor. Ela passou por mim na porta, ficou na posição de um cachorro, olhou para trás e falou assim: pai, vamos passear. Cara do céu. Você entendeu? Você entendeu a profundidade da falta do amor? Eu achava que amava minha filha, não tinha amor nenhum. Então eu falo assim, cara, eu era tão terrível sem Jesus, que nem a minha filha eu conseguia amar. Eu conseguia dar uma volta com o cachorro, eu conseguia dar atenção pro cachorro, mas eu não conseguia amar. Aí isso é profundo, né? Cara. Hoje na sociedade que nós vivemos hoje, onde as pessoas
pratica um panteísmo, né? Adora animais, né? E capaz de dar a vida por um cachorro, mas não dá a vida por uma pessoa, por um ser humano, por uma criança. E assim, pastor, a gente até às vezes é meio cancelado na internet por se posicionar da maneira que o Evangelho diz. Cara, o Evangelho me alcançou nesse nível, pastor. Olha só o homem que eu era. Você entendeu? Hoje, cara, a minha vida é pelas minhas filhas. Eu chego em casa agora, hoje não, porque sexta-feira não tem. Mas eu chego em casa e vou fazer tarefa com elas para deixar minha esposa, que minha esposa está fazendo um curso de... Mas quem fez isso? O Espírito Santo. Jesus, né? Jesus. A obra do Espírito. Que reconectou você com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, assim, ó, enquanto a geração não entender que o nosso problema é a queda, nós nunca vamos dar valor para aquilo que Jesus fez, entendeu? E a gente fica tentando achar coisas que não resolvem o nosso problema. E o mais louco, pastor, vão ficar lutando uns com os outros, entendeu? Vão ficar brigando uns com os outros, vão ficar discutindo uns com os outros, e que não leva a lugar nenhum, né? Pastor, que bate-papo gostoso, é maravilhoso. Mas nós estamos chegando no final. Eu creio que quem está assistindo está gostando bastante, né? Mas sempre que nós trazemos um convidado aqui, nós pedimos para que ele traga uma palavra, uma mensagem, né, para aqueles que estão nos assistindo. Fique à vontade para você trazer uma palavra final aí, um chamado, né, e para o pessoal, para nós. Fique à vontade, pastor. A minha chamada para a nossa geração. Nós precisamos se lembrar que o problema da humanidade foi o pecado original do primeiro Adão. E que Deus ele trouxe uma solução para esse. Na verdade, era o plano perfeito de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E que a única solução para a nossa geração é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da reconciliação. Não existe outro caminho. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não existe outro caminho, não existe outra maneira, não existe outro... igual o senhor falou, o senhor é um homem muito estudado, filósofo, não existe outra filosofia, não existe outro pensamento que possa resolver o problema do homem. Todo pensamento do homem é uma solução de fora para dentro. E o problema do homem está dentro do homem. E só o Evangelho é o pensamento de Deus para os homens que resolve esse problema do homem de dentro para fora. E aí vai acontecer tudo que o senhor falou aqui. Ele vai ser reconciliado com Deus. E depois essa reconciliação vai gerar um fruto nele. Ele vai se reconciliar consigo mesmo. Ele é mesmo. Isso. E vai ser curado de glória em glória. E depois ele vai estender. Isso. Quando ele vê o necessitado, ele estende a mão, ajuda, né, serve, porque ele entende que Deus fez isso por ele. E existe ainda um outro estágio, pastor, que eu sempre falo. Paulo falou assim, para a nossa geração, só existe uma glória. Cristo em nós, a esperança da glória. O outro estágio, que além de você se preocupar com o próximo, é você estar pronto a sofrer o dano quando o próximo te faz mal. Responder o mal que é feito com você com bem. Que esse é um outro estágio. Uma outra... Dá um outro podcast aí. Dá um outro podcast essa história aí. Como é que quando você faz o bem, você só ajuda, você serve. E aí, rapaz, pastor, o cara te cura só vocês entenderem que falou. Só o Evangelho. Aí só o Evangelho, né? O cara chegou em mim, a gente não tem empregado lá em casa. E ele sabia disso. E eu cuidei desse cara, pastor, peguei ele na rua, cuidei dele. Tinha uns 2 anos já que eu tava bem. E ele chegou e falou assim: pastor, eu sei que é aniversário seu de casamento, e eu queria dar um presente para você de casamento. Eu falei: que você queria dar? Eu queria lá limpar a sua casa, porque eu sei que a pastora não tem empregada. Você chegar de noite lá e tá bem, uma surpresa para ela. E eu peguei minha chave e entregou para ele. O pastor, ele roubou todas a minha esposa, ela tinha algumas coisas que ela tinha que ela tinha ganhado da mãe, coisas assim. Ele levou tudo, pastor. E assim, olha só como que é difícil. Ele foi embora com tudo isso. Passou uns anos, quem voltou lá na porta da igreja pedindo ajuda? Ele. Minha esposa recebeu ele, levou lá para a cozinha, sentou com ele e falou assim: cara, eu preciso te perdoar. Porque eu sou que se eu não te perdoar, eu não tenho perdão dele. E chorava. Então assim, isso são... Você entende, pastor? E a gente vive numa sociedade que fala que ladrão bom é ladrão morto. Ladrão bom é ladrão restaurado, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Mas é da outro podcast. Da outro podcast. Pastor, nós temos sempre registrado um visitante aqui, dá um convidado, a gente dá uma lembrancinha, você pode tirar aí para mostrar ao pessoal. Não.
uma canequinha aí do nosso podcast para você levar, tomar seu chá enquanto você faz a leitura da palavra, né? Enquanto você faz o seu negócio. Eu sou meio Nutella, pastor. Eu não tomo chá, não tomo café, não tomo refrigerante, eu só tomo iogurte zero. Eu vou tomar meu iogurte aqui. Também, muito obrigado, pastor. E é uma alegria muito grande tê-lo conosco, né? Muito bom estar aqui também, pastor. Fica aí, então, um convite para você visitar a Igreja Batista Hélio. Fica na rua... Avenida Amazonas, 2 quarteirões para frente da Praça dos Carreiros, em frente ao Sênesis. Em frente àquela... Ali é uma faculdade, né? É profissionalizante. Isso. Então tá ali, pode fazer uma visita ao pastor, visita os projetos também. Sim. E se você quiser investir, ajudar, qualquer oferta é bem-vinda, né, pastor? Nossa. Pode procurar o pastor Eli, né? O pastor Rodolfo, né? E certamente você vai abençoar. Pastor, muito obrigado. Não saia sem dar o seu like, sem curtir, sem compartilhar, né? Compartilhe para que outros possam assistir. Se você gostou, mande uma mensagem, olha, assista lá, foi legal. Compartilhe conosco, nos ajude, né? E aguardamos você no próximo episódio. Deus abençoe e um grande abraço. Isso aí.